Com o tema Como disseminar a cultura de UX na sua organização, convidamos Júlia. Júlia, seja bem-vinda. Bem-vinda, vem ao palco, Júlia. Oi, gente, bom dia para vocês. Nossa, que honra abrir esse evento. E ele tá bem grande, hein? Eu achei até que o evento que a gente não ia conseguir juntar tanta gente do Banco do Brasil, mas tem muita gente interessada em UX. Muito bacana. Eu espero que com a palestra eu consiga contribuir um pouquinho. Não sei como é que está o nível de maturidade, a cultura de vocês, mas se eu puder contribuir um pouquinho, depois a gente conversa também. Então, eu vou falar como disseminar a cultura de UX nas organizações. Já me apresentaram, né? Eu sou a Júlia Guise, lá de Floripa, da Catarinas Design. Então, o que a gente faz lá na Catarinas? A gente tenta aliar o usuário e também o cliente, porque não adianta a gente ser UX e só se preocupar com o usuário. A gente precisa também entender de negócio e fazer o nosso cliente, seja o banco, no caso de vocês, ganhar dinheiro com isso e não só agradar o usuário. Eu trouxe aqui para vocês até um jabá, não sei se alguém já viu isso, se alguém acompanha a Catarinas nas redes sociais já deve ter visto. A gente está lançando um curso lá em Florianópolis, um curso presencial chamado UX Overtake. É um curso de 4 dias, serão 8 workshops nesses 4 dias. E a gente vai falar de tudo, menos de UX. Na verdade, a gente vai falar muito pouco, a gente vai falar de soft skills, facilitação, modelo de negócio, enfim, tudo que um UX precisa saber, além de UX. E eu trouxe aqui para vocês um cupom especial de desconto que a gente lançou. Então, quem quiser ir para Floripa, pegar uma praia, o curso vai ser na praia, inclusive. Então, tá aí o convite. Espero ver alguém de vocês lá. E o que a gente faz lá na Catarinas? A gente diz que a gente é o braço das empresas, né? Então, a gente é o parceiro estratégico. As pessoas contratam a gente para ser o time deles. Então, a gente trabalha muito com aplicativos, sistemas, pesquisa com os usuários. A gente dá consultoria também nessa parte de UX, usabilidade, design de serviço. E a gente faz muito workshop e treinamentos em company também. Alguns dos nossos clientes, a gente trabalha bastante com empresas de TI e startup. E o que a gente vai ver nessa palestra, então, acabou o jabá. Eu vou falar para vocês de UX, cultura e maturidade de UX. Começando, então, sobre o UX, eu acho que todo mundo já está meio careca de saber ou não, mas eu vou mostrar aqui uma perspectiva que talvez vocês nunca tenham visto, enfim. Se a gente precisar falar de UX, eu gosto de dizer que tem esses 3 pontos que se alguém não sabe o que é o UX e conseguir levar isso para si, já estou satisfeita, minha palestra já valeu, que é a utilidade. Então, eu começo sempre vendo alguma solução. Ela é útil para alguém? Eu preciso disso? Porque se eu não preciso, provavelmente não vai oferecer uma boa experiência. Então, por exemplo, um esfriador de noodles ou um rebobinador de DVD. Não sei se alguém precisa, então talvez não ofereça uma boa experiência. E quando a gente fala de utilidade, porque de nada adianta ter uma super usabilidade, de nada adianta ter uma super utilidade se ninguém consegue usar. Então, por exemplo, aqui, eu tenho uma certa fixação por painel de elevador. Eu sempre observo, não sei, lembrem do painel de elevador do trabalho de vocês, da casa de vocês. Esse aqui é uma foto do Nubank, lá em São Paulo. Esse elevador do Nubank, eu fiquei um pouco confusa com ele. Então, assim, ele é bem útil, né? Todo mundo precisa subir no elevador. Mas, para usar, a usabilidade dele não é muito boa. Então, talvez não ofereça uma ótima experiência também para o nosso usuário. E o terceiro ponto é a questão da desejabilidade. É aquele que eu olho e falo, nossa, eu quero, eu preciso. Eu trouxe um exemplo aqui do Apple Watch. Quem tem Apple Watch? Quem tem, gosta? O pessoal é bem fã. Eu só não tenho porque eu não tenho vontade de toda noite carregar o meu celular. Às vezes eu esqueço, imagina mais um relógio. Mas, assim, quando as pessoas que compram, quando elas colocam no pulso, mexe, assim, aquele negócio liga. Então, tipo, tem um efeito muito wow. Fora a caixinha da Apple, né, quando a gente abre, é uma experiência maravilhosa. Então, tem essa questão da desejabilidade também, além da utilidade e da usabilidade. Então, a gente diz que, para atender uma boa experiência, tem a pirâmide da boa experiência, que a base é a utilidade, usabilidade, e a gente diz que a cereja do bolo, então, é a desejabilidade,
é quando eu olho e falo, eu quero. Então, quando a gente está falando de propiciar uma boa experiência para o usuário, a gente precisa basicamente atender esses 3 pontos. Outro recorte também que eu queria trazer para vocês é quando a gente está falando de UX, a gente precisa pensar também na tríade: tecnologia, negócios e pessoas. Porque, por exemplo, assim, para a gente propiciar uma boa experiência, a gente precisa oferecer alguma coisa que as pessoas queiram. Senão, a chance e a probabilidade de adesão àquela nossa solução é muito pequena, né? Então, a gente precisa ver o que as pessoas querem. O outro ponto é sobre negócio. Qual é o melhor modelo de negócio? Eu não sei vocês, alguém já participou de Startup Weekend aqui? Já teve aqui em Brasília algum? Já participou? Eu já participei de alguns e várias vezes as pessoas elas fazem uma solução que um monte de gente deseja. O pessoal fala, nossa, o pessoal do meu grupo, validei aqui com a galera, todo mundo quer. E daí, quando eles vão a campo, não conseguem achar um modelo de negócio para sustentar aquela solução. Então, ela não, assim, no viés de negócio, ela não para em pé. Então, quando a gente está falando também de uma solução para monetizar, precisa ter um modelo de negócio sustentável. Então, a gente precisa também entender disso. E quando a gente fala de tecnologia, também é um outro ponto importante, a gente precisa saber como é que vai ser feito, se a gente tem recurso, qual é a linguagem. Então, isso também é bem importante. Não adianta fazer uma pirotecnia na solução se a minha equipe de desenvolvimento não dá conta, se eu não tenho tempo hábil para fazer isso. Então, a gente precisa sempre estar pensando nisso, a gente não pode só pensar no usuário. E eu queria mostrar para vocês acham que isso faz sentido, pensar nesses 3 pontos? Por exemplo, se a gente tem alguma coisa, uma solução que só tem um modelo de negócio bacana e uma tecnologia, ok, o pessoal do desenvolvimento consegue desenvolver, mas pode ser que as pessoas não queiram, então pode ser que não seja desejável. Ou, por exemplo, se eu tenho tecnologia, eu tenho pessoas que querem a minha solução, como eu dei o exemplo ali do Startup Weekend, pode ser que seja inviável financeiramente. Então, com um modelo de negócio que não pare em pé. E o último ponto, que na minha visão talvez seja o mais fácil de resolver, é quando eu tenho um modelo de negócio bacana e eu tenho pessoas que desejam essa minha solução, mas talvez a minha equipe não consiga desenvolver, não temos tempo hábil, então talvez a gente pode mudar alguma coisa, alocar mais pessoas, ter mais tempo para desenvolver. Então, talvez esse ponto de tecnologia a gente até consiga resolver, os outros é mais difícil. Então, pessoal, quando a gente está falando de UX, também pensem em negócios, tecnologias e pessoas. E agora eu vou falar para vocês, já falei um pouquinho sobre UX, falar um pouquinho sobre cultura. O que é a cultura, né? A cultura é um conjunto de normas e conduta que guiam o comportamento de um grupo, expressando o que é considerado certo ou errado. Não existe cultura certa ou errada, existe a cultura daquela empresa. Então, eu trouxe para vocês aqui o exemplo do Google. Por exemplo, alguém já visitou lá o Google? Não? Alguém já leu aquele livro, Como é que é o Google? Então, o Google, ele tem algumas coisas que a gente conhece, né? Ele tem escorregador, é comida à vontade, tem bebida, tem grama sintética, tem área de descompressão. A gente pensa que isso é a cultura do Google. Na verdade, isso são avatares da cultura. A cultura é o que eles acreditam. Por exemplo, o pessoal do Google, eles acreditam que as pessoas devem se comportar como se elas fossem donas da empresa. Então, independente do setor que eu trabalho, quando surge algum problema, eu consigo resolver. Ou, por exemplo, bagunça criativa, a gente propiciar às pessoas o máximo de interação para conseguir gerar as melhores soluções. Ou eles acreditam que os times devem ser enxutos. Esse é bem conhecido, né? 2 pizzas por time, sem sobrar pizza e sem faltar pizza. Então, eles têm essa cultura. Isso não quer dizer que uma pessoa que trabalha numa empresa que tem divisórias, tem salas para líderes, tem horário para entrar, seja uma empresa com uma cultura errada. Na verdade, quando a gente procura uma empresa, a gente tem que procurar empresas que tenham os mesmos valores que a gente. Porque daí a chance das pessoas engajarem e de saírem da empresa, né, ter o turnover, é muito menor. Então, é legal ficar claro, quando a gente entra numa empresa, quando a gente está trabalhando numa empresa, qual é a cultura e se essa cultura é condizente com o que eu acredito.
Mas também é possível mudar uma cultura. Não é porque a cultura existe que ela está talhada em pedra e ela não está possível de evolução. Então, a cultura também sempre pode mudar, pode evoluir. E as pessoas que fazem parte da empresa, elas podem fazer parte disso. Eu trouxe aqui para vocês que forma que a gente poderia mudar. Por exemplo, as pessoas acreditam que vivenciando experiências diferentes, a gente consegue mudar a cultura. Por exemplo, a gente consegue desburocratizar alguns processos, começa a valorizar mais as pessoas que trabalham. Isso é uma forma de mudar a cultura. Mas não é só isso. Tem outras coisas que a gente também pode fazer para mudar a cultura. Por exemplo, mudança de comportamento. Mudança de comportamento é super importante quando a gente está falando de mudar uma cultura. Eu queria saber se alguém aqui já fez dieta. Tipo, todo mundo, né? As dietas mais bizarras, dieta da água, dieta paleo, dieta do jejum intermitente. Olha, cada dia parece uma dieta nova. Eu queria saber dessas pessoas que levantaram a mão, quem conseguiu manter a dieta assim para a vida toda? Bem menos pessoas, né? Então, assim, o que eu queria trazer para vocês é isso. A mudança de comportamento, ela é como se fosse uma dieta que a gente não consegue manter se a gente não incorporar. E o que a gente precisa mudar são os nossos hábitos alimentares. Então, mudar de comportamento faz parte de mudança da cultura, sim. Mas se eu não incorporar isso, não vou conseguir mudar uma cultura. E daí eu queria trazer para vocês, a mudança que a gente deve fazer, que é o que vai impactar, é a mudança de crença. As crenças são os nossos hábitos alimentares. São aquelas coisas que eu consigo mudar e levar para frente, e as pessoas acreditam realmente nisso. Então, pessoal, a cultura são as crenças que nós compartilhamos e formam a identidade coletiva da empresa. Eu trouxe aqui para vocês, essa frase é da Ala Zollers. Ela tem uma palestra numa UX Conf Week em 2017, depois vocês procurem no Google. E é bem bacana, ela fala bastante sobre cultura, eu me inspirei bastante na palestra dela, deem uma olhada lá. Como é que eu faço isso na prática, Júlia? Como é que a gente vai mudar uma cultura que na prática a gente quer mudar e como é que eu faço? A gente começa, então, pelas experiências, né? Então, o que o meu time quer como mudança de experiência? O que a gente deseja de mudança? Aqui um exemplo. A gente quer realizar projetos, ações, dinâmicas, para o UX não ficar só no time de UX e espalhar para a empresa inteira. Isso é uma coisa que a gente quer como uma experiência. E daí, depois, então, a gente começa trabalhando nas crenças. Alinhamos o nosso time, o que a gente acredita, o que a gente tem como crença. O que a gente precisa acreditar para ter essa cultura? Olha, a gente precisa acreditar que o UX é essencial, uma missão de todos. A gente realmente precisa acreditar nisso para a gente conseguir passar para as outras pessoas, senão não faz sentido. E falando sobre comportamento, então daí a gente consegue nos alinhar como time para ter comportamentos que reflitam isso que a gente acredita. Então, como é que a gente se comporta para acreditar nisso que o UX é uma missão de todos? A gente pode realizar práticas, workshops e espalhar o mindset de UX nas outras áreas. Porque se a gente ficar só na nossa área, como é que a gente vai impactar a cultura da empresa inteira? Não tem como, né? E com isso, com essas mudanças de experiência, crença, comportamento, a gente consegue realmente atingir, então, resultados. Qual o nosso impacto por a gente se comportar dessa forma? A gente tem uma empresa toda engajada, oferecendo experiências incríveis para os usuários e clientes. Eu trouxe aqui esse exemplo para vocês, que, na verdade, ele é bem simplista, né? Tipo, fazendo isso aqui, receita de bolo, vai dar tudo certo. Semana que vem a cultura está mudada. Na verdade, eu trouxe só esse exemplo para vocês verem que, por exemplo, a ponta do iceberg é o resultado, né? Então, não adianta a gente começar querendo que a empresa seja toda engajada e ofereça uma experiência incrível se a gente não muda embaixo. Então, reflitam sobre isso e vejam se quem está buscando mudança, melhoria na cultura, se vocês estão realmente começando de baixo e não pelo resultado. Isso que eu queria trazer para vocês com esse exemplo. Tá, então a gente já falou sobre UX, sobre cultura. E eu queria trazer para vocês um pouquinho, então, sobre níveis de maturidade, que eu quero que vocês se identifiquem qual o nível de maturidade que vocês acreditam que o setor de vocês está, a equipe de vocês, enfim. Aí vocês vão conseguir ver o que falta para dar o próximo passo, para ir para o próximo nível com relação ao UX. Entenderam?
Tá. Então, cultura e os modelos de maturidade. Alguém já ouviu falar de modelos de maturidade de UX? Alguém já viu algum? Legal. Eu trouxe aqui alguns exemplos, tem vários, tá? Eu já achei até no Pinterest exemplos de modelo. Então, esse é da Macadamia, que ele tem 5 níveis. Então, o estágio inicial da empresa com relação ao UX, até o nível 5, como é que a empresa, quais são as características de cada um. Outro aqui também, Infosys. Esse do Kekendo foi o primeiro que eu conheci em 2014, quando eu fiz um workshop na Argentina com esse pessoal. E foi a primeira vez que eu ouvi falar de nível de modelo de maturidade, enfim, e por muito tempo a gente usou eles. Então, é do nível 1 até o nível 5 também. E esse aqui do Nielsen, o Nielsen foi o cara que cunhou o termo usabilidade. Então, o cara é o papa, né, da usabilidade, enfim. Ele tem um modelo de maturidade, mas eu achei até o modelo de maturidade dele um pouco polêmico. São 8 estágios. E ele diz o seguinte: do estágio 1 para o estágio 7, a empresa demora 20 anos para conseguir atingir. E daí eu já achei um pouco demais, mas, enfim... Aí piora, do nível 7 para o nível 8, ele diz que são mais 20 anos. Resumindo, na visão dele, do 1 ao 8 são 40 anos. Então, talvez os nossos netos vejam uma empresa com nível de maturidade de 8. Que ok, né? Eu não vou discutir com ele, mas é bastante tempo, né? Hoje em dia a gente não tem tanto tempo assim. Todo mundo tem o seu nível de maturidade, então a Catarinas a gente resolveu fazer o nosso também. A gente pegou todos esses, misturou, bateu e fez o nosso. Então, o que a gente acredita nos níveis de modelo de maturidade é o nível 1, o ignorado, o 2, o discutindo, o 3, o aderindo, 4, realizando e o 5, distribuído. Deem uma olhada assim com atenção e tentem identificar onde é que vocês estão. O nível 1 é o nível ignorado, que é o usuário, ele nunca é consultado. O design é no nível visual e estético, aquele tapa de design. O design ainda está no fim do processo, né? Um toque, um tapa, bota aí um UX, um UX no final. Então, esse é o nível 1. E se eu estou nesse nível 1, como é que eu faço para ir para o nível 2? O primeiro passo é fazer com que os envolvidos eles queiram a mudança. Por isso é importante sensibilizar e impactar sobre o assunto. Então, assim, se eu estou no nível 1 e eu sou sozinho lá na minha equipe, eu não vou conseguir sair desse nível. Eu preciso impactar os líderes ou outros líderes para eles começarem a comprar a briga junto comigo. Apresentar referências do que a concorrência está fazendo ou similares no mercado pode ser útil para gerar um choque de realidade. Então, vocês podem, por exemplo, fazer um benchmark e dizer, olha, tem outras empresas que estão trabalhando dessa forma e eles estão indo super bem e tal, procurar números. Eu acho que nada mais impactante do que apresentar a concorrência. As pessoas ficam bem receosas, os líderes, né? Números, o pessoal fica apavorado. O nível 2, que é o nível discutindo, o UX ele está presente apenas no discurso. O pessoal fala muito de UX, mas não aplica, né? Então, tem que fazer o UX, vamos fazer UX no próximo projeto, mas, na verdade, ainda não está sendo aplicado. E as decisões elas são baseadas ainda na visão do desenvolvedor sobre o usuário, né? O usuário não é consultado, então fica só naquela do que o desenvolvedor, que já está lá há 20 anos trabalhando, acha que sabe do usuário. E daí, daqui a pouco, isso não vai mais sustentar, porque a gente sabe que as pessoas estão cada vez mais exigentes e não tem como a gente colocar um produto com a visão do desenvolvedor e não com a visão do usuário, que o mindset é totalmente diferente. Então, nessa etapa, o design ainda ele está muito tarde no processo. Às vezes, não é no final o toque de design, né? Mas, às vezes, o design ele não entra como uma parte ali de definir quais são as features. Então, já entra lá no final, talvez para fazer arquitetura, para fazer só o layout, não está participando desde o começo do processo. E se eu estou no nível 2, como é que eu faço para ir para o nível 3? A palavra-chave nesse momento é capacitação. Então, a gente precisa se capacitar para ter background para poder argumentar.
Então, não adianta eu começar a falar de uma coisa que eu não sei. Eu preciso me especializar, ver curso, fazer curso, ler post, enfim, para conseguir realmente fazer contribuições e as pessoas acreditarem no que eu estou falando. E é preciso, então, sair do discurso e fazer um projeto piloto. De repente, não precisa a empresa inteira começar hoje, vamos fazer UX, talvez pegar um pedacinho ali, vamos fazer uma pesquisa com o usuário, vamos fazer um teste de usabilidade, vamos começar devagar, mas vamos começar. E talvez um especialista, se não estiver dentro, talvez trazer uma consultoria de fora. E daí, então, se eu já estou no meu nível 3, como é que faz? Eu já tenho um especialista interno ou externo, então já está presente o UX na empresa. O usuário, eles são finalmente consultados, então saiu daquele discurso e agora a gente já tem usuário, a gente já consegue recrutar e conversar com eles, então não é mais o desenvolvedor ou o próprio UX que toma as decisões sem conversar com eles. O processo de UX, ele acontece sem padrão e sem budget. Ele vai rolando, assim, a gente está testando ferramentas, ele ainda não está assim, claro, como é que, em que momento que entra o desenvolvedor, quais são as nossas ferramentas. Ele está começando, né, incipiente. E nesse momento, nível 3, a gente diz que tem um alto risco de regressão se alguma coisa der errado. Então, esse ponto 3, tem muitas empresas que estão nesse nível, e é um nível que a gente fala que é perigoso, porque se alguma coisa der errado, as pessoas que investiram lá, os líderes que botaram dinheiro, eles vão falar, esse negócio de UX não é para a gente. Não sei por que a gente investiu nisso, isso aqui é besteira, não dá certo. Então, assim, pessoal, nesse momento, o pessoal que está tentando levar cultura, sejam persistentes, porque vocês vão precisar de resiliência às vezes pode dar errado mesmo. Então, nesse momento, não desistam. E como é que a gente faz, então, para ir para o nível 3, para o nível 4? Esse aqui é um momento bem legal, que é esse momento de realmente espalhar a preocupação e a consciência de UX nas outras áreas. Então, sair da minha equipe de UX e começar a conversar com o pessoal de vendas, com o pessoal que atende cliente, com outras equipes, para ver o que vocês estão fazendo, o que vocês sabem, ver os tickets de suporte, ver o que o pessoal está falando. Então, sair um pouco da bolha, né? E criar um processo regular, e nesse momento a empresa já tem alguém como líder de UX, alguém que já tem mais voz ali para discutir o UX com o pessoal. Então, quando a gente está falando desse nível 4, nível realizando, o processo e atividades de UX estão super definidos, os papéis estão bem claros e o envolvimento de outras áreas já está efetivo, então não precisa mais vocês irem lá bater nas outras equipes. As outras equipes já trazem as coisas para vocês. Já está um processo, um flow melhor, as equipes já estão se conversando, está tendo mais envolvimento das outras áreas. Elas já estão conscientes que o UX é importante e já fazem parte disso. A liderança de UX, então, está lá no começo, no board, com o CEO, com os gerentes, com os líderes, envolvida nas decisões estratégicas. Então, não chega no final e fala, bota um UX. O líder já está lá, pegando e discutindo o que vai acontecer. Opa. O budget já está bem definido, então a gente já consegue participar de eventos, já sabe o que vai acontecer, já consegue comprar algum software diferente, e já está tudo definido. E como é que a gente vai para o nível 5, que é o nível o ideal? Colocar em prática todas as áreas além do user experience, a questão do customer experience, que é a experiência do cliente. Então, tanto o usuário como o cliente, quando eles não são a mesma pessoa, vão ter uma experiência incrível com a empresa, porque todo mundo já está familiarizado com isso. Tem a questão das métricas de UX também, já começa esse acompanhamento de métricas, que é um pouco tabu hoje. Então, nesse nível 5, toda a jornada do cliente é pensada do começo ao fim. Então, a gente não fica só mapeando a jornada do usuário. A gente pensa na jornada do cliente como um todo e outras pessoas envolvidas nessa jornada. Então, a gente faz o discurso para o pessoal de vendas, a gente alinha o pessoal de suporte, a gente tem um e-mail padrão para resposta. O UX ele pode trabalhar nisso também. Preocupação, então, de UX e CX presente em todas as áreas e níveis hierárquicos da empresa. Então, desde a pessoa do cafezinho até o CEO, está todo mundo alinhado com isso. O ROI é mensurado.
E a mentalidade centrada no usuário e no cliente está presente na diretoria e nas decisões da empresa. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. O que essas empresas têm em comum, né? O Pinterest, Flickr, enfim, o Airbnb, o que eles têm em comum? Eles têm cofundadores UX. Então, fica um pouco mais fácil quando a gente já nasce na cultura de UX do que quando a gente ainda tem que internalizar ela. Então, tem muitas startups que nascem, o time todo é engenheiro, é desenvolvedor, e daí eles já estão, sei lá, com 100 funcionários e tem um UX e está trazendo. Então, está bem incipiente. Agora, empresas que já nascem com esse DNA, levar a cultura, não precisa nem levar, ela já está lá, né? Então, é muito mais fácil. Então, o que eu queria mostrar para vocês na palestra? Então, falar um pouquinho de UX, cultura e maturidade de UX. E eu queria deixar para vocês umas dicas finais aqui para quem está querendo mudar ou evoluir a questão da cultura na sua empresa. O que a gente precisa fazer? Compartilhar conhecimento. Eu acho que isso, eu não sei se vocês fazem pesquisa com os usuários, mas depois trazer para o time e mostrar o que os usuários falaram na pesquisa é muito assim libertador, porque as pessoas começam a abraçar, todo mundo começa a abraçar aquela causa, né? O usuário viu que ele sofreu, passou dificuldade, mostrar vídeo, enfim. Isso faz muito sentido. Então, compartilhar tanto conhecimento ali do usuário, como o que vocês estão aprendendo, isso evolui muito todo mundo. Então, começar pelo conhecimento, compartilhamento de conhecimento é o que vai fazer a diferença. Incentivar a comunicação das equipes de diferentes áreas, trazer talks, não sei se vocês já fazem isso, mas, de repente, convidar pessoas de outras equipes para participar, fazer ali um talk, às vezes, no almoço, para discutir o que vocês estão fazendo, apresentar, isso fica bem rico também. Os líderes envolvidos nessa mudança. Provavelmente, a gente está tendo esse evento aqui porque os líderes estão envolvidos e querem evoluir o UX. Então, isso já está meio caminho andado. Quando os líderes compram a causa, faz muito sentido. Capacitar e treinar a equipe, né? Ninguém consegue disseminar conhecimento, fazer talks para outras áreas se a gente não tem capacitação. Então, aproveitem, gente, tem muito curso online, tem blog, tem muita coisa de UX por aí. Não percam assim a oportunidade de se qualificar, porque faz muito sentido se a gente está nesse movimento de mudança de cultura. E eu queria deixar aqui para vocês, onde que vocês estão e onde que vocês pensam e vocês querem chegar com a cultura de vocês. Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Fazendo aqui meu último jabá. Se alguém já acessou, quer acessar mais conteúdo, o nosso blog, a gente tem alguns materiais também lá, podem baixar, é de graça. É isso, gente. Me deixaram sem som. Deixa eu falando com você. Ah, foi. Obrigada também. Ela aqui conosco. Júlia, eu acho que você trouxe... Estou sem som, né? Tá sem som? Continua? Júlia, você trouxe uma reflexão, né? Um conteúdo que nos leva a uma reflexão super importante, muito pertinente, né? Eu acredito que seja imprescindível que a gente entenda, né, em que nível de maturidade nós estamos, independente do modelo que a gente aplique, não é, que a gente use. E a gente lá no Labs e toda a equipe de UX, a gente vem trabalhando para que essas crenças sejam refletidas, mudadas, né, repensadas, para que isso reflita, sim, na mudança da nossa cultura organizacional, que é uma empresa bicentenária, a gente é extremamente hierarquizado, a gente tem vários pontos, né, a serem trabalhados. Gratidão por todo esse conteúdo, eu acredito que foi super relevante, né? Está todo mundo aí agora pensando, e que fique a pergunta, né? Como fazer tudo isso? Legal. Então, a gente vai abrir para perguntas agora, né? Abriu perguntas? Gente, se ninguém tem pergunta sobre isso, pode perguntar de outra coisa também, tá? Se esse assunto foi tão irrelevante. Não é? Não é não. Ah, agora foi. Perguntas? Alguém? Também depois vocês podem me procurar, eu estou o dia todo aqui. Tem uma pergunta ali. lá?
Olha, eu não conheço muito do que vocês estão fazendo. Eu até perguntei pro pessoal se todo mundo que estava aqui era de UX. Se fosse todo mundo de UX, eu ia achar, meu Deus, vocês devem estar muito avançado, né? Porque uma equipe desse tamanho eu nunca nem tinha visto, mas as gurias falaram que tem pessoas de outras áreas. Mas, assim, sinceramente, se vocês estão fazendo um evento e tem esse monte de gente aqui, provavelmente vocês já estão, pelo menos, no nível 3 para cima, né? Eu não sei como é que vocês estão fazendo pesquisa com os usuários, mas, assim, pela magnitude do evento, vocês já estão discutindo bastante o UX na empresa. Eu acho que tem uma chance aí de crescimento rápido, não Nielsen style, né? 40 anos, eu acho que em breve talvez vocês já estejam muito à frente. E até depois, se tu quiser, de repente... Como é que é teu nome? George, me mandar um e-mail. A gente tem um framework da Catarinas que tem nível 1, 2, 3, 4, 5. E daí vocês conseguem pintar para ver o nível que vocês estão. Então, depois, se alguém quiser o meu e-mail ali, julia@catarinas, é bem simples, é uma folhinha, claro, é bem resumido, assim, mas só parece um teste da Capricho, assim, para a gente se encontrar mais ou menos onde é que a gente está. Então, depois me mandem, que eu posso encaminhar para vocês, e vocês façam na equipe, que é uma coisa assim, eu falei até para a Érica, eu fiz uma palestra no Sebrae, só que era de 1 hora. Então, eu levei esse framework que a gente fez no meio da palestra juntos. Então, é uma reflexão legal. Depois, quem quiser, eu posso passar. Obrigada. Ali. Júlia, bom dia. O nome, por favor, e tá. Sidney. Oi, Sidney. Hoje eu trabalho no Banco do Brasil, no Cadastro Geral do Banco do Brasil. Aham. Me dedico ao X e tenho o seu site, ou seja, eu estou sempre acompanhando os belos trabalhos que você nos dispõe. Legal. Achei muito, muito interessante quando você refletiu aí sobre os níveis de maturidade. E com certeza, Júlia, eu passei por vários deles. É? Massa. O primeiro nível foi muito difícil. Sim. O segundo nível, quebrá-lo, eu diria que a resistência ainda surgia interna e externa. Sim. Hoje, eu considero que a minha equipe hoje, junto a esse cadastro, está no nível 3 para o 4. Legal. Eu imagino, é um nível bem comum, assim, mas é uma batalha, né? Cada nível é uma batalha. Exatamente. Hoje, por exemplo, nós conseguimos que aqueles que estão envolvidos com o X dentro, e exatamente com a parceria que nós temos com o Labs, começou a enxergar o outro lado. Legal. Porque nós produzíamos e apresentávamos, e aí com as visitas que eu faço hoje a agências, principalmente agências exclusivas, onde eu percebo que o usuário está ali com grandes deficiências, ele olha para o produto, mas ele tem ideias que podem trazer grandes mudanças para nós. A partir dali nós começamos, eu criei um fórum. Esse fórum de pesquisa permite que aquele usuário que está ali transmita informações da resistência que ele tem com o produto. Muito legal. E esse fórum chega diretamente para nós, dentro da nossa área de tecnologia. Nós refletimos com o grupo e produzimos defeitos, melhorias, sugestões e até investimos em mudanças que viabilizem mais soluções. Total. Então, diante desse quadro, eu percebo que implodir-se dentro do nível 4 e estar no 5 ainda tem uma longa estrada. Sim, o 5 é difícil. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Porque nem todos ainda acreditam, mas uma grande parte já acredita. E sabe uma coisa, Sidney? Como a empresa é muito grande, vai acontecer de pessoas estarem em níveis diferentes, equipes. Por exemplo, a tua equipe está no 3 para o 4, talvez esteja alguma equipe que ainda está no 2, vai ter equipe talvez que já está no 4, então vai acontecer, a empresa é enorme, né? Uma empresa mais antiga, vai acontecer níveis diferentes dentro da própria empresa. Então é legal vocês aproveitem esses momentos para conversar e discutir o que cada equipe está fazendo e como é que evolui, né? Para todo mundo evoluir junto. Aproveitar um evento como esse para isso, né? Ah, outra coisa, tu falou de ir nas agências de estilos, é legal também vocês pensarem a questão de design de serviço, né?
Sair da tela e pensar, quando o cliente chega na agência, como é que a gente pode fazer? Qual vai ser todo o fluxo dele dentro da agência? Como é que a gente vai fazer na sala de espera? Então, vocês têm um trabalho aí gigante para fazer além da tela também, para fazer o cliente se sentir especial, enfim, mesmo quando ninguém quer sair de casa, né? Mas quando a pessoa tem que sair de casa para ir no banco, como é que a gente faz isso ser melhor? Então, aí é um trabalho também para vocês desenvolverem, que é bacana. Oi, Júlia, eu sou a Kelly. Eu trabalho especificamente com o User Research. Então, é um pouco separado lá na equipe. Tem os designers e tem nós da área de pesquisa. Eu queria saber de você, assim, você acha que... não sei como é que vocês lá na Catarinas fazem para pesquisa. Os designers mesmo vão para fazer a pesquisa ou tem um time separado? Porque, às vezes, a gente percebe que é um pouco enviesado. Assim, o designer vai, mas sente as dores. É tipo assim, está falando mal do meu designer, né, do meu produto. Então, às vezes, fica questionando. Não, mas esse cliente não sabe. Esse cliente não entendeu. E tal, dando desculpas, né? Como é que é isso lá para vocês? Então, lá para a gente, os designers acabam fazendo a pesquisa também, mas a gente tem que ter, nós como designers, a gente precisa ter esse desapego, que não é a nossa interface, não é a gente tem um modelo mental diferente do usuário, então a gente projeta de um jeito, e lá a gente sempre diz que é bom quando a gente encontra coisas erradas, porque faz sentido, a gente não é o usuário, né? A gente pode fazer empatia, se colocar no lugar do usuário, por exemplo, no teste de usabilidade, quando a gente está fazendo uma interface, a gente faz do jeito que a gente acredita que tem uma boa usabilidade, mas assim, 100% de chance de não acertar. Sempre tem alguma coisa para melhorar, seja um botão, um escrito, ou ele não faz a menor ideia, ou às vezes o nível de tecnologia do usuário é menor. Então, assim, as pessoas que trabalham com UX, elas têm que desapegar, que a gente tenta fazer o melhor, mas é óbvio que não vai acertar, sabe? Então, é legal vocês de research com o pessoal de design, talvez participarem juntos, talvez pegue alguém que é de design contigo e a pessoa vai para anotar, tu vai para fazer a pesquisa, que daí todo mundo começa a fazer parte, sabe? Tenta integrar mais, porque não é a minha interface, é do usuário, né? Então, quanto mais vocês integrarem, traz a pesquisa, conversa com a galera, mas traz alguém sempre para participar na cocriação, nos insights, ali quando vocês trazem do campo as informações, chama uma galera para cocriar junto, chama desenvolvedor, faz um workshop legal e bota todo mundo na mesma página, vai fazer diferença. Legal. A gente tem mais 1 minuto e 40, acho que dá tempo, né? Vou tentar fazer rapidinho a pergunta. O banco ele é enorme. Então, você está vendo aqui 500 pessoas que estão envolvidas diretamente com o X de alguma forma. Eu vejo como ainda incipiente para várias áreas. A gente tem o crédito, o seguro, enfim. Aquilo que é meio, fica um pouco meio sem recursos de verdade, né? E se confunde um pouco a experiência do usuário com prototipação. Então, os gestores eu preciso construir uma ferramenta para a área meio e preciso de X. O X faz o protótipo. Então, como equalizar um pouco desse conhecimento de forma a disseminar a cultura verdadeiramente? Ela está madura em alguns pontos, mas em outros ainda bastante deficiente. Como é que é o teu nome? Vanessa. Vanessa, sim. Eu acho que para começar vocês têm que apresentar para o pessoal uma ideia de como é que vocês pensam em fazer. Vai ter que fazer um protótipo. Tá, às vezes é meio toque de caixa, vai ter que fazer, faz rapidão. No próximo projeto, pessoal, a gente gostaria de um pouco mais de tempo, a gente quer recrutar alguns usuários para entender qual é o modelo mental deles, para a gente conseguir fazer um protótipo que faça mais sentido, para depois fazer um teste de usabilidade e daí sim a gente trabalhar em melhorias em cima do protótipo, porque a gente não tem bola de cristal para saber o que o usuário imagina, o que ele quer. Então, vocês têm que se posicionar, olha, num próximo projeto a gente quer fazer uma pesquisa, nem que seja com 5 usuários. Recruta 5 pessoas que são possíveis usuários ali do sistema de vocês, façam um roteiro, pode ser por call, Skype, conversem com eles.